Hello, hello everyone! E, gente, é o seguinte, estamos aqui para falar do famigerado ING, palavras terminadas em ING. O que é isso? Para que isso? Camille, que confusão! Eu nunca sei o que é o quê. Então, calma. Paz no seu coração, porque a gente vai resolver isso hoje. E eu vou mostrar para vocês que, olha lá, foco no que eu vou falar agora. Se você achava que ING é somente usado para verbos que estão em progressão e ações contínuas, tudo bem, você não é o único, todo mundo já achou isso um dia, mas não é, tá bom? E eu vou mostrar exatamente quais são as categorias, grupos de palavras que nós temos com ING, por que eles são assim e tudo mais, tá bom? É o seguinte, eu vou falar para vocês 3 frases diferentes, e vou escrever aqui também, para vocês verem uma mesma palavra, que vai... Não vou dar spoiler, não. Vou só falar as frases e vou escrevê-las aqui, tá bom? Junto com vocês. E eu decidi fazer dessa forma porque eu acho que fica mais fácil de ir analisando e também de raciocinar as informações, tá bom? A primeira frase é: The old man is walking slowly on the street. Provavelmente você já vai sacando o que eu vou falar, hein? Vai prestando atenção. A segunda frase é: My company has a walking robot. My company has a walking robot. Quem for sacando, já vai levantando a mão aí no chat que eu quero ver, tá? E a terceira é: Walking is a health exercise. Walking is a healthy exercise. Tudo bem, gente? 3 frases diferentes, mas o que a gente tem nas 3 frases? A mesma palavra. Walking. Agora eu pergunto para vocês: walking é literalmente a mesma palavra nessas 3 frases? Ou não? Bom, é a mesma palavra porque é escrita da mesma forma, mas ela não tem a mesma função dentro dessas frases, tá bom? Então, the old man is walking slowly on the street o homem, né, o senhor mais velho, a pessoa, o homem mais velho, está andando devagar na rua. Andando devagar. Andando devagar, uma ação contínua, está acontecendo agora, certo? Uma ação em progressão. O segundo exemplo nós temos: My company has a walking robot. A minha empresa tem um robô que anda, né? Um robô andante. Um robô andante. Não é andando. Já é uma característica, certo? Não é uma ação em progressão. E aí, no terceiro exemplo, a gente tem: Walking is a healthy exercise. Andar é um exercício saudável. Interessante. Então, aqui a gente vai ter a palavra no gerúndio, mas no infinitivo, né? Andar. Andar é um exercício bom, é um exercício saudável. Tá bom, guys? Então vamos lá. Esses 3 exemplos foi só para mostrar que a mesma palavra não tem as mesmas funções, tá? Não tem uma só função apenas. Então vamos lá. A gente vai começar pelos adjetivos, que são as características, nada mais, nada menos do que características, tá bom? São adjectives. Então, os adjetivos, eles podem ser construídos de formas diferentes. Eu não posso falar assim, os adjetivos todos terminam com ed no final. Mentira. Tired termina com ed no final. Mas, por exemplo, beautiful não, né? Tired é cansado, beautiful é bonito ou bonita. As duas coisas aqui são adjetivos, mas elas não terminam da mesma forma, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. As características terminam de formas diferentes. Uma das formas das características serem finalizadas ali no final é com o ing. Uma delas, tá bom? E aí, o que é muito interessante é que todos os adjetivos que têm a versão dele com ing, ele também tem a versão dele em ed, e eu já vou explicar isso para vocês aqui agora. Então, eu posso falar, por exemplo, assim, This workout was very tiring. Olha só essa frase. This workout was very tiring. E a outra frase seria I am tired, ok? I am tired. Vamos ver se vocês conseguem sacar qual é a diferença entre esses 2 adjetivos aqui, porque os 2 existem e vêm da mesma raiz, tá bom? Então, qual que é essa diferença? I am tired, eu estou cansada ou cansado. E this workout was very tiring. Esse exercício, essa malhação, esse treino, menina, muito cansativo. Qual que é a diferença? A gente usa o ed quando nós falamos sobre emoções e estados nossos. Eu estou cansada. I am tired. Se eu vou falar que outra coisa é cansativa, a gente até muda essa mesma forma de falar em português, né? Eu estou cansada
Esse exercício é cansativo. Os dois são adjetivos, mas eles são escritos de forma diferentes. Tem funções diferentes ali, né? Não estou falando de mim, estou falando do exercício. São coisas diferentes. Então, isso também existe em inglês, tá bom? I am tired. This workout was very tiring. E eu vou colocar aqui para vocês alguns dos adjetivos que funcionam dessa forma, tá bom? Não vou trazer todos os adjetivos, porque senão é o nosso foco da aula. É para mostrar que sim, existem adjetivos que terminam com ing também, tá bom? Muito bem. Então, o ing nos adjetivos é o que causa. O que alguma coisa causa, certo? E com o ed são as nossas emoções e as nossas sensações. ing, o que causa. Esse exercício causa cansaço, certo? É cansativo. Vamos lá, eu vou colocar alguns aqui e aí vocês podem fazer essa anotação justamente para trabalhar o contraste entre essas duas diferenças entre adjetivos, né? Aquela coisa, a gente tá falando sobre ing, mas também é uma aula sobre adjetivo, então é isso aí, gente, paciência. Então, alguns exemplos são amazed e amazing. Quem não conhece essas duas palavras? Amazing, this is amazing. Isso aqui é incrível. I am amazed by this incredible view. Eu estou maravilhada com essa vista. Eu estou maravilhada. Essa vista me causou esse sentimento. Tá bom? Enfim, vou seguindo aqui, senão eu vou dar um exemplo pra cada e a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Então, annoyed. A gente vai ter annoying, né? This girl is so annoying. Bored, que é entediado. Boring, entediante. Eu posso falar I am bored. Eu estou entediado. This class is boring, but it's not. This class is not boring. Essa aula aqui não é nada boring, nada entediante, certo? Olha lá, vamos pensando nos contrastes. Você pode ir anotando aí para pensar em fazer seus exemplos depois. Tá bom? Inclusive, eu fiz aqui, ó. Fiz até pequenas anotações aqui para eu não desviar do assunto, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar nos assuntos. Né? Mas enfim. Confused and confusing. This explanation was very clear. There is nothing confusing about it. Essa explicação foi bem clara, não tem nada de confusa nela. Teacher, I'm a bit confused. Professora, tô um pouquinho confusa. Olha como é diferente. Disappointment. Disappointed, actually. Disappointing. The trip was very disappointing, actually. A viagem foi bem, né? Me desapontou a viagem. Eu não sei falar isso em português, exatamente essa frase em português. But I am disappointed with her. Estou desapontada com ela. Excited. Exciting. These are exciting news. Essas são novidades, né? Incríveis. I am excited because I'm traveling next week. Eu estou animada porque eu vou viajar semana que vem. Próximo. Interest. Interested. Interested. And interesting. Surprised. And surprising. Ai, gente, é difícil não falar exemplo para cada uma dessas palavras. Tired, eu já falei, e worried, worrying, and even frightened, frightening, ok? E mais uma vez, se você não conhece todas essas palavras, você não precisa decorar, saber, memorizar todas essas palavras, imagina, não vai, tá? O que você vai fazer com essas palavras que eu já ensinei para vocês aqui no canal milhares de vezes, eu vou repetir quantas vezes precisar? Você vai pegar a frase, você vai pegar a palavra e criar frases, tá bom? Se você não conhece, você dá uma pesquisada antes, verifica a pronúncia e aí traz para a frase. Criou uma? Ótimo. Vai para a segunda, vai para a terceira, até fazer 3, tá bom? Maravilha. Então, essa é a primeira parte quando nós estamos falando de adjetivo. Existem, sim, adjetivos com ing, acabei de mostrar, e também mostrei a diferença entre esses dois tipos de adjetivos, tá? Já começamos a aula o quê? Com o pé na porta, né, gente? Muitas explicações logo de cara. Próxima parte que nós vamos falar, que talvez seja mais fácil, talvez seja um pouquinho mais complexo para você entender, mas eu acho que vai ser até mais fácil, são substantivos, ou seja, os nouns. Em inglês, nouns. Parece que tá falando vários nouns, né? Nouns, mas é nouns, de substantivos. E é o seguinte, nós temos os substantivos simples, que são simplesmente palavras terminadas com ing, que normalmente é o que eu uso de exemplo para falar que não são somente as ações contínuas que terminam com ing, que é, por exemplo, meeting. Meeting é reunião, encontro, né? Meeting, olha lá, termina com ing. É uma ação em progressão? Não. Qual que é a tradução, Camille? Reunião, tá? Outra, dressing. O que é dressing? É vestido? Não. Dressing é molho de salada, né? Existem algumas... Opa, eu esqueci, escrevi errado aqui, ó. Frightening.
Deixa eu só verificar. Isso aí, pronto, agora tá certo. Molho de salada, né? Dressing. É um molho mais fino, que tem ou água ou azeite como base, né? Não é, por exemplo, sauce, né? Sauce. Sauce é o quê? Aquele molho mais denso, é um molho de macarrão, né? Molho de macarrão, por exemplo. E a gente também não tá falando de icing, ou a gente também não tá falando de syrup. Veja, são tipos diferentes de caldas e molhos que nós estamos falando, tá? Mas dressing é esse molho mais fino de salada. Outra palavra que nós temos, marketing. Quem nunca ouviu essa palavra antes? Marketing. Termina com NG. Ação em progressão? Não. Icing, que eu acabei de falar pra vocês. Icing é como se fosse um tipo de acabamento que você faz no bolo pra ele ficar todo lisinho, sabe? Com a textura de veludo. Eu esqueci agora o nome da tradução disso daí, mas é isso daí. E king. Quem não conhece? Kings and queens. Queens and kings, né? King. Rei. Termina com NG. Camille. É isso. Existem palavras que terminam simplesmente com NG. E aí a gente também tem os substantivos que são compostos, que é, na verdade, quando a gente tem uma alteração que é causada nesse substantivo. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, ó, aqui são simples, né? Agora, igual eu falei, quando você tem uma alteração nesse substantivo, quando ele deixa de ser simplesmente a ideia que você achou que ele fosse, ele muda de sentido, aí a gente tem o compound noun, tá bom? Que é o que acontece, que é quando a gente tem essas palavras com ing. Então, por exemplo, se eu falar pra vocês a palavra lesson, o que vem na cabeça de vocês? Lesson. Essa palavra aqui, ó. Lesson. O que vem na cabeça de vocês? Lição? Aula? Você já pensa em escola? Não é? Mas e se eu falar, por exemplo, driving lesson? A gente já tá falando de aula de direção, não é simplesmente uma aula de escola, né? Então, a gente tem uma alteração aqui. E o sentido da palavra não está somente em lesson e também não está somente em driving. O sentido está nas duas palavras, tá bom? Então, por isso que a gente tem esses substantivos compostos, que não é composto de uma palavra somente, mas de duas, tá bom? Seria como se fosse uma nota, uma avaliação, né? A nota que as pessoas deram para um produto, rating. E aqui a gente tá de compound nouns. Ok? Então a gente tem aqui, ó, driving lesson, que é a lição de direção. Outro exemplo seria swimming pool. Outro exemplo seria running shoes. São tênis de correr, tênis de corrida, tênis de fazer exercício. Não é simplesmente um par de sapatos, né? Se você falar shoes, pode ser o quê? Pode ser flat shoes, né? Pode ser uma rasteirinha. Pode ser just like casual shoes, né? Sapatos do dia a dia. Mas running shoes é diferente, tá? Então, por isso que é bem comum, certo? Assim como a gente também tem dishwasher, né? Dishwasher. Mas aí não entra aqui, mas é um substantivo composto também, que é formado de duas palavras. Né? A Val também lembrou aqui, ó, advertising, exatamente, advertising tá aqui na mesma família de marketing, advertisement, or advertising, actually, né? Advertising. Ok, tudo bem, guys? Então, adjetivos, check, substantivos, check também, sendo simples ou composto. Pode ser uma palavra solta, que nem dressing, meeting, clothing é outra. Olha lá, vai aparecendo. E aí é isso, tá? Então eu vou fechar aqui com vocês, eu vou deixar aqui, ó, simple nouns é o nosso primeiro tema, e o compound nouns, que é quando uma palavra muda completamente de sentido, quando ela é somada a outra. Igual a gente falou, lesson é uma coisa, driving lesson é outra coisa, pool é uma coisa, swimming pool é outra coisa, shoes tem vários, running shoes é bem específico, machine, washing machine, mesma coisa, tá? Próximo assunto aí é onde o bicho pega, onde o calo aperta, e é por isso que eu deixei por último, porque agora o bicho olha. Então vamos lá, galera. Vamos para a parte mais detalhada, mais complexa dessa aula de hoje, que é o seguinte: verbos. Em qualquer idioma, eu acho que vai ser assim, onde nós temos mais variações, né? Mais variações, conjugações diferentes e etc e tal. Vou começar por onde? Vou começar por aqueles que normalmente já terminariam com ing na sua forma base, porque isso também existe. Assim como nós vimos adjetivos que na sua forma normal, adjetivo comum, ing. Substantivo, simples ou composto, com ing. A gente também tem verbo normal, sem estar conjugado, sem
tá falando de nenhum tempo contínuo, simplesmente terminados em ing. Então, eu vou colocar aqui a base form, tá? Que é a forma base do verbo. Ele já tem o ing. E eu vou colocar alguns exemplos. Que é o seguinte, nós temos sing, né? I love to sing. Eu amo cantar. E aqui, eu vou citando as palavras, e aí quando eu terminar de explicar para vocês, eu posso voltar, fazer mais exemplos pra gente ir praticando, eu vou perguntando para vocês, mas eu só quero ter certeza que a gente tá todo mundo aqui na mesma página, tá bom? Então pensa aí, será que eu conheço algum verbo que termina com ing, sem estar conjugado? O outro é ring, de tocar. My phone is ringing, né? Meu telefone tá tocando, to ring. O outro é ping, de pingar, basicamente. Certo? Eu vou deixar esses dois aqui, que são mais comuns, porque daí a gente vai fazer 2 exemplos com eles agora. Pode ser? Vamos lá, galera. Cantar e tocar. Mas é o tocar de som tocar, não é você tocar instrumento. Isso aí é outro verbo, é o verbo play. Né? Então, vamos pensar aqui. Igual eu falei, I love to sing. I love to sing. Eu posso falar um outro exemplo, seria meu telefone não toca de noite. Meu telefone não toca de noite. My phone doesn't ring at night. My phone doesn't ring at night. Because I turn it off, né? Porque eu desligo. At night. I love to sing and my phone doesn't ring at night. Tá? Simples, normal. Eles só terminam com ing, tá, gente? É só isso aqui, ó. Termina com ing e é isso, tá? Então, na sua própria forma base, o verbo já é dessa forma. Agora, aonde que o negócio começa a ficar um pouquinho... pode ficar um pouquinho mais complexo. Quando nós estamos conjugando esse verbo em um tempo contínuo. O que eu quero dizer com tempo contínuo? Eu estou falando ações em progressão. Você concorda comigo que a ação em progressão, para ela estar em progressão, ela tem que estar acontecendo agora? É isso que você precisa saber. Ela está acontecendo agora. Agora, a grande questão é quando ela começou e quando ela vai terminar. Por isso que a gente tem as variações dos tempos verbais em inglês. Porque todas as ações contínuas no inglês, elas já estão acontecendo ou estão acontecendo até então. Vou repetir. Todas as ações contínuas estão acontecendo no presente momento. A única diferença entre elas é o momento de começo, onde elas começaram, o início e o final. Aonde que nós estamos projetando? Nós estamos falando sobre algo que eu estava fazendo, que eu comecei a fazer no passado e ainda faço, ou eu estou falando sobre algo que eu faço e continuarei a fazer até tal data? Essa que é a diferença, tá bom? Então, nós temos as conjugações de acordo com os tempos verbais de tempos contínuos. E eu não vou explicar sobre isso nessa aula. Por quê? Por motivos são muitos, depende muito do nível que você está em inglês, não é uma coisa tão prática se você não tem essa dúvida, se você ainda não está nesse tal nível, ou enfim, com a necessidade de aprender isso agora, tá bom? E aí a gente tem uma outra forma de ter verbo com ing, que é o exemplo que a gente teve aqui em cima. Vamos voltar lá. Walking is a healthy exercise. Walking is a healthy exercise. Ou seja, andar é um exercício saudável. É um verbo? É. Mas ele aqui está sendo tratado como se fosse basicamente um sujeito, né? Um substantivo. E essa que é realmente a intenção, tá bom? Então, a gente sim pode começar frases com verbos, como se eles fossem um assunto principal. São esses verbos começando as frases que são o gerúndio e que estão no infinitivo. Andar, comer, comprar. Comprar em excesso faz mal. Beber muita água faz bem, mas nada em excesso é bom também. Tá bom? Então, por exemplo, eating a lot is not healthy. Comer demais, comer em excesso, não é bom. Não é saudável. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter gerúndio. Simplesmente é que eu vou colocar no início de frases, tá? Para vocês não esquecerem. Início de frase. Como se fosse um substantivo, tá? Ele é o tema principal da frase. Mas vamos lá para alguns exemplos. Então, isso que eu falei. Eating a lot is not healthy, né? Eating a lot is not healthy. Comer demais não faz bem para a saúde. Comer em excesso não faz bem para a saúde. Você pode falar, por exemplo, voar me deixa nervoso ou fico ansiosa. Flying makes me anxious. Flying makes me nervous. Okay? Então é como se aquele verbo fosse o assunto, o fator principal ali daquela frase. Listening to Brazilian music is important. Listening to Brazilian
Music is important, tá? Escutar música brasileira é importante, em todas as suas variadas formas e estilos. É importante conhecer e entender o porquê também. Show de bola! Então, vamos para o próximo assunto. Nós falamos sobre verbos que têm a sua forma base já com ing, sem nenhum tipo de conjugação diferente, tempos contínuos nem nada. Na sequência, a gente falou sobre different verb tenses, que é a variação que a gente vai ter de conjugação para tempos em progressão contínuo, né? Contínuos. Eu vou colocar aqui, ó, continuous, tá? Também falamos agora sobre o gerúndio, que é quando a gente tem o verbo como assunto principal, começando a frase, ele vai vir com ing também. E aí, a gente tem uma outra forma. Eu falei pra vocês, o de verbo é o que tem mais variação e mais possibilidade. A outra forma é quando a gente tem preposição, e no último exemplo tem exatamente isso. As preposições. As preposições, elas podem vir antes ou depois, né? Depende de como elas estão sendo usadas, mas são palavras que ajudam a gente a ter uma ideia de posicionamento, uma referência, pode ser até mesmo de tempo. Existem algumas variações e diferentes aplicações para preposições diferentes. Igual a gente falou, o adjetivo faz isso, o substantivo faz isso. Existem as preposições e cada preposição pode ter uma função diferente, tá? Mas enfim, existem outras preposições, essas não são as únicas, mas olha aqui no fundo dos meus olhos. Foca aqui. Seguinte, sempre que você tiver uma preposição, a não ser que seja to no infinitivo, mas sempre que você tiver uma preposição, o próximo verbo, o verbo que tá ali, ó, colado na preposição, ele vem com ing e ponto final. Tem aquelas regras que a gente fala assim, não vai pela regra, porque senão isso aí pode te confundir. É a mesma coisa de falar que todo verbo que vem depois de to não vem com ing. Existem exceções, tá? Mas nesse caso, tirando o to, todas as outras preposições, elas sempre vão vir com ing. Calma que eu vou dar exemplo. Off, aqui ó, off é uma preposição. Não estudar me faz ter medo de subir no palco. Aqui, eu não estou falando subindo, eu estou falando de subir. Esse de faz o verbo vir com ing. E vai ser sempre assim. Olha que lindo, que maravilhoso. Então, not studying makes me feel afraid of going on stage. Esse é um exemplo. Inclusive, eu vou roubar ele, eu vou colocar aqui na próxima etapa. After prepositions. Que são as depois de preposição, tá bom? E eu vou marcando as preposições e o verbo já logo na sequência, que vocês já vão memorizando. Outro exemplo. He went crazy after hearing the news. Por isso que a gente sempre fala que quando a gente tem a palavra before ou after, o verbo que vem depois, ele sempre vem com ing. Então, por exemplo, escove os seus dentes depois que você almoçar. É uma ordem, veja, é diferente de ser o tema principal, tá? É uma ordem que eu tô te dando. Escove seus dentes. So, brush your teeth after having lunch. Então, escove seus dentes depois de almoçar. Outro exemplo seria somente beba água 30 minutos antes da sua refeição, tá, gente? Tô dando exemplos. Beba água somente 30 minutos antes da sua refeição. 30 minutos antes ou depois, mas aqui eu vou colocar depois para usar o... Quer dizer, vou colocar o antes para usar o before, tá? So, only drink water for 30 minutes before your... mas aqui não vai ter verbo. Before having breakfast. Eu vou usar o mesmo verbo, caramba. Before having breakfast. Tudo having. Mas é bom que vocês memorizam. Aqui, outro exemplo que é legal. She is good at painting. She is good at painting. Ela é boa pintora. Ela pinta muito bem. She's good at painting. Né? Então, a gente tem que analisar essa estrutura aqui. Ó. Quando você é bom em alguma coisa. A gente não fala good on, nem good in. A gente fala good at. I am good at tasting food. Eu sou muito boa em experimentar, testar comidas, né? De comer a comida que as outras pessoas fazem. Né? Mas, por exemplo, se você é chefe de cozinha, você pode falar I am good at cooking. I am specialized on. Aí você fala o que você é especializado em, tá? Enfim, good at painting. Deixa eu ver outro exemplo. Ó, she avoided him by walking to the other side of the street. She avoided him by crossing the street. Vamos colocar só assim, crossing the street. Ela evitou encontrar com ele atravessando a rua. Mas aí precisa colocar assim, ó, avoid by.
né? Aí a gente tem avoid someone by doing something. Vai ficando mais complexo, né, gente? Mas bear with me, continua aqui comigo. Alright. Eu quero pegar mais preposições, eu quero deixar isso aqui bem destacado para vocês, gente, porque essas preposições aqui são frases que são chave, né? Não tem como deixar isso para lá. Vou ignorar, vou colocar ainda mais aqui. There's no point in waiting, this is so good. Não tem o porquê, ó. There's no point at. Olha aqui, desculpa. Olha só, não só uma aula sobre ING, mas também sobre expressões, né? Não tem o porquê esperar. Não tem motivo. Tá, eu acho que tá bom por enquanto de preposição. Além das preposições, o que acontece? Nós temos várias expressões, que agora eu falei, good at, point in, que elas vêm com preposições já, tá bom? Então você pode tanto pensar num simplesmente essa frase aqui, que é literalmente somente o de, né, of waiting, uma preposição simples, ou expressões também, tá? Vou colocar aqui, and expressions. São as expressões e também os phrasal verbs, tá? Tudo isso no mesmo pacote, porque eles são basicamente a mesma coisa e eles também terminam normalmente com preposições, né? Os phrasal verbs, se você não está acostumado com phrasal verb, o que é o phrasal verb? Que é essa palavra, esse compound noun. Phrasal verbs são verbos, ações, tá? Nós realizamos essas coisas. Mas não é simplesmente uma palavra. Você normalmente vai ter duas palavras. E elas mudam de sentido. Porque o que acontece? Você tem um verbo. Esse verbo, ele tem o seu sentido alterado quando ele tem uma preposição seguida dele, que é a partícula, que é o segundo elemento que entra aqui para formar esse phrasal verb. Quando eu aprendi phrasal verb, a melhor coisa que me ajudou a entender o significado de phrasal verb foi pensar que phrasal verb é igual a uma ação. Ponto final. É uma ação, mas ela está representada em duas palavras. Em três palavras. Existem phrasal verbs de 3 palavras, a gente vai ver um hoje aqui também, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que nem a gente viu exatamente essa questão aqui dos compound nouns, vocês viram que não faz sentido só traduzir o lessons ou só traduzir o driving? Tem que ser driving lesson para fazer sentido? Phrasal verb é a mesma coisa, mas é com ação, em vez de ser simplesmente um substantivo. É só isso, tá bom? Então a gente vai ter como se fosse... Sabe aquele jogo? Como que chama, gente? Nossa, buguei total. Mas assim, tem um ponto. Aí você tem que colar um ponto num ponto. Aí do outro lado tem 3. Aí você cola 3 pontinhos com 3 pontinhos. É um quebra-cabeça, como se fosse que você vai montando. E só aquele negócio pronto que tem um sentido. Ele solto não faz sentido. Tá bom? Pode ficar um pouquinho confuso agora de primeira, mas eu vou mostrar pra vocês. Nós veremos vários exemplos, tá bom? Então, exemplo. Quando que você vai parar de fumar? Até em português, parar de fumar. Eu não tô falando fumar. Eu tô falando parar de fumar, né? É ainda o oposto. Então, when will you stop smoking? Ou give up, né? A gente, olha lá. Eu tô antecipando a explicação, espero que não fique confuso. Vou usar esse exemplo aqui primeiro. Pronto. Quando que você vai desistir de fumar? Quando você vai parar de fumar? Porque já deu esse negócio de fumar. Quando você vai parar de fumar? Give up é desistir. Vocês estão vendo que são duas palavras? Give up. Give up é desistir. Give é dar. Up é cima. Eu posso falar dar pra cima? Quando você vai dar pra cima, fumar? Faz sentido? Não, por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá bom? Então, give up é um phrasal verb. Só pra dar um exemplo pra vocês, tá? E aí, termina o quê? Com uma preposição. Depois vai vir o quê? Uma ação com ing. É uma ação contínua? Não é uma ação contínua. É um verbo, mas ele vem depois de preposição. Então, ele vai vir com ing. Ela sempre deixa pra lá, ela sempre deixa depois ir pro médico. She always puts off going to the doctor. Ó, esse aqui, going, é ir, não é uma ação em progressão, mas tá depois de uma preposição. Esse aqui é um phrasal verb. Puts off é deixar pra depois, não dar preferência, ignorar, tá? E aqui tá o nosso ing. Ela sempre deixa pra depois, ela sempre evita ir ao médico. Tem que estar junto. Não dá pra traduzir ao pé da letra. He kept on asking for money. Ele continua falando comigo, pedindo dinheiro, certo? He kept on. Ele não parou. He is unstoppable. He doesn't want to stop asking for it. I'm tired of it, but he keeps doing it. He kept on. Ele persiste em pedir
dinheiro. Mas tá com ing porque a gente tem a preposição e aqui é um phrasal verb. Vamos pensar na Black Friday. Você foi lá e fez uma loucura. Você acabou comprando uma TV que você não precisava. He ended up buying TV. He didn't need. Então, ó, end é acabar. Mas eu não tô falando, ele acabou de fazer alguma coisa. Ele acabou no sentido de, ele decidiu que ele decidiu comprar a TV que ele não precisava. Outro exemplo aqui, ó, do Pedro, que ele aqui já colocou um phrasal verb bem bonitão, só que ele, olha lá, está no presente contínuo. Então a gente tem I'm looking forward to. Eu estou ansiosa. Eu estou ansioso. Não no sentido de nervosismo, mas eu estou animada. Eu mal posso esperar para. É isso que significa looking forward to. E aqui que eu falei para vocês sobre a preposição to. Eu já vou explicar isso para vocês agora, tá? Que é o seguinte, ó, ing. Eu estou muito animada em te encontrar, em te ver. Agora, gente, é o seguinte. O to, ele vai vir antes de um verbo por dois motivos. Anota aí. Ou ele virá em forma de preposição, junto de um phrasal verb, fazendo parte de uma expressão. Ou o to vai vir antes do verbo quando ele está no infinitivo e não faz parte de um phrasal verb e não faz parte de uma expressão. Vou repetir. O to, ele tem duas aplicações na frase. Ou ele vai vir como preposição, no sentido de que ele vai vir acompanhado, que ele vai fazer parte de um phrasal verb ou de uma expressão. Consequentemente, fazendo parte de um phrasal verb e fazendo parte de uma expressão, o próximo verbo vai vir com ing, que é esse caso que a gente acabou de ver aqui agora. Mas o caso mais simples é quando o verbo está no infinitivo. Eu preciso lavar o meu carro. I need to wash, to clean my car. Esse aqui é um verbo no infinitivo. Eu só estou falando que eu preciso. Eu preciso lavar meu carro. Eu tenho um verbo aqui antes. Não é um phrasal verb. E não é uma expressão, é só um verbo simples, tá bom? Então, essas são as duas formas que você vai ver antes de um verbo. Dessas duas formas. Ou a gente vai ter um phrasal verb com o to fazendo parte. E aí depois um verbo com ing. Ou a gente vai ter simplesmente o to antes de um verbo no infinitivo. Uma frase simples, afirmações básicas. Agora, você tem que observar se é um phrasal verb, se não é, para ele vir com ing depois ou não. When will you give up smoking? Esse é um phrasal verb, certo? Aqui a gente tem uma preposição. Tem preposição, o verbo que vem depois é o quê? Com ing. Mas, meu povo, se eu usasse qualquer uma dessas duas outras opções também, o verbo continuaria com ing. Aqui nesse caso, nós temos dois verbos: parar, fumar. Então, quando a gente tem dois verbos na sequência, sem nada entre eles, a gente tem essa possibilidade de estrutura, mas não é sempre. Vou repetir. A ideia aqui, nós temos duas ações, uma seguida da outra, normalmente. Normalmente, vou repetir, normalmente, tá? A gente tem dois verbos. O segundo verbo vai vir com ing, mas não é sempre. Vamos abrir os exemplos? Vamos. Existem verbos que tanto faz. Ou seja, eu gosto de ensinar. Ai, como eu gosto. I like teaching. O que nós temos? Gostar de ensinar. Eu gosto de ensinar. I like teaching. Camille, e se eu fosse falar I like to teach, tá certo? Sim, porque tanto faz. Esse é um verbo que tanto faz. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, eu amo tocar guitarra. I love playing the guitar. Eu posso falar I love to play the guitar? Pode. Porque tanto faz. Para esse verbo aqui, tanto faz. Se eu falasse assim, eu gosto de experimentar a comida da minha mãe. I enjoy trying. Or tasting. Vamos colocar tasting, né? Tasting is better. I enjoy tasting my mom's food. O enjoy não tanto faz, não. Existem alguns verbos que não tanto faz, não. Assim como, presta muita atenção aqui, existem alguns verbos que você não pode colocar o ing depois, que é o caso que a Val deu aqui. Tá, Val? Vou usar o seu exemplo como exemplo aqui, que é o seguinte. I need to wash the dishes. Eu não posso falar I need washing the dishes. Então, existem verbos que tanto faz. Existem verbos que não tanto faz.
tá bom? Então, por exemplo, o like tanto faz. O love tanto faz. Agora, o enjoy é sempre com ing. Eu trouxe mais verbos aqui, mais exemplos pra dar pra vocês, tá bom? Mas só pra destacar aqui, ó. Então, aqui tanto faz. Enjoy tasting, sempre. Agora, I need to wash the dishes. É igual usar o verbo want. I want cooking. Não. I want to cook. Mas a gente pode pensar assim que verbos que são coisas que a gente quer ou precisa, não dá pra colocar o ing depois, tá? São poucos os verbos que você não pode colocar ing depois. Eles são a minoria, de verdade, tá? Então não se preocupe com isso. Então por isso que eu acho que até já brinquei com os meus alunos. Tá na dúvida, coloca o ing. Mas saiba os que não pode colocar ing depois, porque a maioria ou vai variar ou vai ser só ing. Então a probabilidade de você errar vai ser menor, tá bom? Mas need é need to wash the dishes. I want to cook. Não pode ser I want cooking. Não pode. Tá? Não pode, eu vou repetir, não pode colocar ing nesse verbo. Não pode colocar ing no segundo verbo depois de want. Não pode colocar ing depois do need. Ela é extremamente gramatical, essa aula. Mas é isso, gente. Estou explicando umas regrinhas aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Enjoy tasting. Outro exemplo. Mind. I don't mind. Eu não me importo. I don't mind cooking every day. Eu não me importo cozinhar todos os dias. I don't mind cooking every day. I don't mind. Tá? Então, mind cooking. Outro exemplo seria dislike. I dislike washing the dishes. Eu não curto lavar a louça. I dislike washing the dishes. É como você se sente em relação a alguma coisa, né? Eu também, né? Mas a gente tem a variação aqui de cima, né? Quando você está falando sobre o que você gosta e o que você não gosta, a gente pode tanto falar com ing quanto não, né? Então, é interessante pensar dessa forma. Eu vou colocar outras opções aqui também, tá? E eu vou explicar uma outra coisa. Vou colocar mais opções de verbos que só podem com ing e depois eu vou explicar outra coisa que tem verbos que você pode usar tanto um quanto o outro, mas muda totalmente o sentido. Não é igual isso daqui, tá bom? Não é que nem esses exemplos que eu acabei de dar pra vocês. Outros verbos que depois você tem que colocar obrigatoriamente ing, não pode ser to e o verbo, são consider, to consider, consider, finish, deny, suggest, keep, avoid, miss, appreciate, appreciate, delay, que é atrasar, discuss, que é discutir, risk, que é arriscar, admit, admitir. Gente, em inglês tem muitas palavras parecidas com o português. Olha isso, consider, considerar. Finish, nem tanto. Deny, não. Suggest, sugerir. Keep, também não. Avoid, também não. Miss, também não. Appreciate, sim. Delay, não. Discuss, discutir. Risk, arriscar, admitir. Allow, permitir, tá bom? Então, todos esses verbos que eu coloquei aqui, eles sempre são seguidos de ing, quando tem um segundo verbo, tá? Então, bom, gente, esses daqui são obrigatórios. A partir do enjoy é sempre assim. Esses daqui tem essas variações, tá? Tem outros também, mas enfim, não vou ficar listando verbo aqui pra vocês, eu quero que vocês entendam o conceito, o contexto, vejam quais são os verbos que vocês realmente usam e comecem a aplicar. Aí tem essa variação aqui que eu falei, que é sempre o to depois, nem vem que não tem como colocar ing aqui depois, não vem inventar regra não. E aí o bicho pega porque assim, que é o caso que eu expliquei pra vocês, de que tem verbos que eu posso usar tanto um, ou seja, stop to talk, ou stop talking. Mas eles não fazem parte dessa galera aqui, ó. Tem o mesmo sentido. I like teaching, I like to teach. Tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Agora, se eu for falar disso aqui, não tem o mesmo sentido. Você pode usar os dois? Pode. Vai mudar o sentido? Vai. Então, ó, he stopped. Olha só o exemplo que eu vou dar pra vocês, tá? He stopped to talk to her in the office this morning. Próximo exemplo. He stopped talking to him and rushed to a meeting. A primeira é, ele parou para falar com ela. E a segunda, ele parou de falar. Então, eu estava passando, eu parei para falar com ela. E a segunda é, eu estava falando com ele, mas eu tive que parar de falar com ele para correr para a reunião. Tá? Então, olha que loucura. Tão simples, tão subtle, né? Tão sutil, que parece que é a mesma coisa. Mas não é. Olha, não é.
tá? Stopped talking. He stopped talking. Ele parou de falar. Que nem eu fiz agora. Eu parei de falar. Fiquei quieta. Parei. I stopped talking. So you guys could think. Eu parei de falar para que vocês pudessem pensar, porque eu falo muito. E aqui é he stopped to talk to her in the office this morning, né? Ele parou para conversar, para falar com ela de manhã hoje no escritório. Pode, Camille? Pode, mas vai ter significado diferente. Só isso. Tá bom, gente? Pronto. Acabou a aula sobre ING. Era tudo isso que eu precisava passar para vocês hoje. Vamos só dar uma olhadinha em tudo que nós vimos hoje. É muita coisa? É muita coisa. Por isso que eu falei, calma, a gente precisa de um tempo para falar sobre ING, porque é longa aula. Então, a gente falou sobre os adjetivos. Eu comecei a aula com esses 3 exemplos para mostrar que a mesma palavra vai sim ter funções diferentes, né? Não é porque é aquela palavra que ela significa somente aquilo. Muito cuidado ao afirmar isso, tá bom? Porque, dependendo, muda. Acabei de mostrar isso para vocês. Então, o primeiro uso a gente vai ter dentro dos adjetivos, que é uma das formas dos adjetivos, é uma das formas de escrever, e também tem a variação com o ed. A gente viu que o ed é muito mais sobre a nossa sensação, e com ing é o que causa. Vai demorar um pouquinho, às vezes, para você pegar esse conceito, mas você pode pensar nesse exemplo que a gente teve aqui. I am tired, eu estou assim, eu estou de fato, né? Tipo assim, I am tired. Não é que alguma coisa me deixou cansada. Eu estou cansada, é um exemplo. Agora, this workout, isso aí me deixou cansada. É uma característica também, é um adjetivo também. Mas aquilo ali me causou isso. A gente vai ter essa lógica seguida para todas essas outras palavras que eu listei aqui. De maravilhada e chocada com incrível, incomodada com uma pessoa que incomoda, bored de entediada com entediante, confusa, e confusa, que é a tradução é a mesma. Disappointed, que é... Ai, gente, às vezes eu tenho uma pequena dificuldade para traduzir as coisas que não vem na hora, mas enfim. Desapontada, e algo te deixou desapontada. Excited, você tá animada. Exciting, alguma coisa te deixa animada. These are exciting news. Essas são novidades, notícias incríveis, né? Que estão me deixando animada. Interested, interessada. I'm interested in teaching English. Eu sou interessada, eu gosto de ensinar inglês. Interesting. This subject is interesting. Esse assunto é interessante. Enfim, e aí vai. Nós também vimos os substantivos, que podem ser tanto simples quanto compostos. Compostos? Compostos ou compostos? Juros compostos, então compostos. Compostos. Substantivos compostos. Enfim, não sei, a gente fica com essa dúvida aí. Você sabe, é composto ou é composto? Fica aí. O inglês a gente, né? O português às vezes dá nó. Então, os simple nouns, que são substantivos simples, terminados com ing, palavras comuns, como reunião, molho, marketing, que não tem tradução, advertising, que é publicidade, icing, que é o que nós usamos para deixar o bolo todo com a mesma textura, king, que é rei, homeschooling, que é a escola a domicílio, rating, que é uma nota, clothing, que é vestimenta, drawing, que é desenho, string, que é corda, ou seja, simplesmente substantivos randômicos, terminados com ing. E os substantivos compostos, que são palavras que estão juntas para ter um sentido. Separadas, elas têm sentidos individuais, mas para um sentido único, elas precisam estar juntas, e para isso, normalmente, a primeira palavra virá com ing, que é o caso de lição, aula de direção. Aula é uma coisa, direção é outra, mas é aula de direção para ter um sentido único, né? Um sentido, sem redundância. Piscina, tênis de correr, tênis de fazer atividade física, washing machine, foram alguns deles. Verbo, que é onde a aula começou a ficar mais tensa, mais densa, mais complexa, porque a gente tem verbos simples, assim como os adjetivos, os substantivos, que simplesmente têm ing porque eles têm ing. Não estamos falando de nenhum tipo de conjugação, simplesmente a forma base. A segunda parte é, daí, conjugações e estruturas, não simplesmente um verbo com ing que vai resolver esse problema, porque a gente acabou de ver que não vai. É uma estrutura que comporta tempo verbal, e dentro dessa variação dos tempos verbais, você vai ter o uso do verbo com ing. Seguindo disso, nós vimos o gerúndio, mas na verdade é quando nós temos o verbo começando a frase. Quando o verbo começar a frase e ele for o tema principal da frase, ele vai vir com ing, tá bom? Camille, mas eu vi uma frase começando com um verbo e tinha o to ali na frente.
tudo bem. Mas normalmente a gente vai ter o ing, tá bom? ing, verbo começando a frase. Depois disso, depois dos verbos começando a frase, ele sendo ali o assunto principal da frase, nós vimos os verbos que são depois de preposições. Essas preposições podem simplesmente existir na frase, que é esse caso que a gente viu aqui, ó, misturando os dois assuntos, né? Not studying makes me afraid of going on stage. Então, é medo de subir no palco. Medo de é uma preposição. Subir no palco, going on stage, vai vir com ing. Então, o que vem depois de preposição, vem com ing. Preposição e ing. Preposição e ing. Fala aí. Preposição e ing. Você nunca mais vai esquecer na sua vida. E aí, depois a gente viu que nós temos verbos que eles requerem que, quando a gente tem dois verbos, eles tenham um ing depois, que é o caso dessa parte aqui, certo? Nós vimos que tem verbo que tanto faz, a forma de infinitivo que você vai usar, se vai ser um infinitivo a partir do gerúndio com ing, ou com to, teach, to, play. Aqui tanto faz, não muda o significado. Mas também tem aquelas palavras que não adianta, não vem colocar ing aqui que não existe. Need, want, have. Aqui nós não estamos falando de nenhum tipo de verbo auxiliar, nenhum tipo de verbo modal. Simplesmente need, want and have. Não é nenhuma variação de have. É ação verbo. Have, ter. Eu tenho que limpar meu quarto. E a gente viu também que, dependendo, existem verbos que pode ser tanto com o to depois, quanto o verbo seguido já de ing, mas mudam completamente o seu significado. Ok? Bye bye, take care.